Olha o que está escrito, irmão, livro de Gênesis, no capítulo 26, versículo 1. E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. E multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas estas terras. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Olha o versículo 5, olha só. Porque Abraão obedeceu a minha voz, e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Amém? Glória a Deus. Agora você pode fechar sua Bíblia e presta bem atenção no que eu vou falar para você. Irmãos, quando se fala na Bíblia em você obedecer a Deus, na verdade, se você pôr no seu coração que você quer obedecer a Deus, você consegue obedecer. Não é difícil obedecer a Deus quando a gente pensa, não, tudo que Deus está fazendo é para o meu bem. Você entende? Então a gente obedecer a Deus não é ruim, é para o nosso bem. Para obedecer a Deus, irmão, irmã, eu preciso falar isso para você. Não tem como você obedecer a Deus se você não tiver uma intimidade com Ele. Se você não conhecer a Deus, você ouvir falar de Deus, o pastor falando, é uma coisa. Agora, você conhecer a Deus, você ter a sua intimidade com Deus, é outra coisa. E como é que você faz para você ter a sua intimidade com Deus? Você primeiro precisa acreditar que quando você está orando, Ele está ouvindo você. Você entende? Você precisa acreditar que onde você estiver, Deus ele está ali do seu lado. Você acredita nisso? Se você acredita nisso, é fácil você fazer a vontade dele. Glória a Deus, porque você vai entender que Deus, todos os projetos que Deus tem para a sua vida são bons. Você entende? Diga glória a Deus. Tudo que Deus planejou para você são bons. Agora, o maior problema nosso é que na maioria das vezes a gente sofre porque a gente foge do plano de Deus. A gente foge da vontade de Deus. E quando é que a gente foge do plano de Deus? Quando a gente começa a se afastar de Deus. E por que uma pessoa ela começa a se afastar de Deus? Porque ela começa a fazer coisa errada. Começa a andar pelo caminho errado. Começa a ter ideias erradas. Começa a tomar atitudes erradas. Você está entendendo? Então a pessoa acaba se desviando ali da vontade de Deus para poder satisfazer os pensamentos da sua própria cabeça, o desejo do seu coração, da sua carne. E no final das contas a gente acaba numa situação sofrendo. Você entende? Mas quando a gente diz assim, meu Deus, tem tanta gente que está servindo a Deus, o menor que eu conheço que serve a Deus tem a vida boa, está tudo bem com ele, e eu aqui sofrendo, quer saber de uma coisa? Eu voltarei para o meu Pai. Você entende? Quando você está longe de Deus, porque você quis viver a vida errada, você não quis obedecer, quis andar pela sua própria vontade, e você de repente percebe que a situação está muito difícil e você resolve voltar, Deus está te esperando de braços abertos. Ele sempre vai estar esperando você tomar a sua decisão, você entende? De fazer a vontade dele. Ele sempre vai estar esperando por você. Agora, a decisão, ela é sua, ela precisa vir do seu coração. E eu mais uma vez vou falar para você, você só pode tomar esse tipo de decisão se você entender que Deus está do seu lado. Se você entender que você não está sozinho na sua casa, você não está sozinha no seu trabalho, você não está sozinho quando você pensa que está sozinho. Você entende? Você não está sozinho. O Deus que nós temos anunciado para você é um Deus que está com você em todo o tempo.
É nos momentos bons e é nos momentos ruins da sua vida. A única hora, o único momento que Deus ele não está perto de você, você entende? É a hora que você se afasta dele. Você compreendeu? Diga glória a Deus. A Bíblia fala que, mesmo assim, os olhos dele estão olhando para você. Deus está olhando para você. A gente, irmão, quando ouve falar de alguém que está pecando, está fazendo alguma coisa ruim, dependendo do que a pessoa está fazendo, a gente até torce para aquela pessoa se dar mal, não é? Mas Deus não. Deus não. Deus está olhando do céu e Ele está torcendo para que você tome a sua decisão no seu coração e para que você volte para Ele, para que você venha para Ele. Você está entendendo? Diga glória a Deus. Sabe por que existe a palavra converter? A palavra converter, ela tem dois sentidos. Você sabe que tem dois sentidos? Eu vou falar para você um sentido só da palavra converter. Quando fala assim, o fulano se converteu, a fulana se converteu, o que você entende com isso? Hã? Você sabe o que é se converter? É voltar. Você está entendendo? Quando está falando fulano se converteu, está dizendo assim, o fulano voltou para Deus. A fulana voltou para Deus. Fulano se converteu. Aquela família toda se converteu. Está dizendo, aquela família toda voltou para Deus. Sabe por quê? Porque ainda que você esteja servindo o diabo, ainda que você esteja no mundo do pecado, na sujeira, você sempre foi de Deus. Deus não fez você para entregar você para o mundo, não fez você para entregar você para o diabo, não fez você para jogar você no inferno. Ele não fez. Ele fez você para levar você para o céu. Você está entendendo? Diga graças a Deus. E é isso que Deus quer fazer na sua vida. Ele quer cuidar de você, quer te dar o melhor, mas Ele precisa que você acredite que Ele está do seu lado, que você acredite que Ele está na direção da sua vida, e foi o que aconteceu com Isaac. Você entende? Isaac viveu a vida dele, irmãos, com o pai e a mãe. E chegou um tempo, irmãos, seu pai e sua mãe ficaram velhos. Você entende? A mãe faleceu, depois o pai faleceu, e é assim que é o normal da vida, não é? A gente tem os nossos pais que... Qual a ideia do que a gente tem na mente? Qual a intenção dos nossos pais, irmãos? É fazer mal pra gente? Hã? A intenção dos nossos pais é cuidar da gente, não é? Você vê que tem pai e mãe que pega no pé do filho, não é? Proíbe isso, proíbe aquilo, não deixa isso. E o filho pensa, meu pai está pegando muito no meu pé, minha mãe está pegando muito no meu pé. Ah, nossa, não me deixa em paz. Ah, tudo é errado, nada pode. Mas não é. Os pais conhecem a vida. Já viveram lá, foram crianças, foram jovens. Está entendendo? Passaram por tudo aquilo que os seus filhos ainda vão passar. E eles querem preparar seus filhos. Essa é a ideia também de Deus, que os pais façam. Querem preparar os seus filhos para que quando eles forem embora daqui, os seus filhos não fiquem mal. Você entende? Então, os pais dele morreram. Foi legal, foi bom enquanto ele vivia com o pai, enquanto ele vivia com a mamãezinha dele, foi bom. O Isaac era um homem que era muito apegado à mamãe. Mas um dia a mamãezinha dele morreu. Você entende? O pai dele morreu. Está compreendendo? Diga glória a Deus. E ele tinha que viver a vida dele. Aí, o pai dele sempre falou de Deus para ele, ensinou sobre Deus para ele, como nós somos pais, ensinamos de Deus para os nossos filhos. E o bom foi que Isaac, ele foi seguindo o caminho do pai dele, o caminho da mãe dele. Você está entendendo? E quando a gente segue o caminho que nossos pais andou, se eles andaram com Deus, nós vamos ter um encontro pessoal com Deus. Se eles andaram com o diabo e nós seguimos o mesmo caminho dele, nós vamos ter um encontro com o diabo. Mas o pai dele viveu a vida dele com Deus, servindo a Deus. E ele seguiu os passos do pai. E um dia ele teve um encontro com Deus. Você está entendendo o que eu estou falando para você? Um dia Isaac, Deus se manifestou de uma forma pessoal na vida do Isaac. E falou para Isaac, olha Isaac, não vai para onde você está pensando não. Não faz o que você está pensando não. Foi isso que Deus quis dizer para ele. Está entendendo? Mas me obedece, Isaac.
Me obedece que você vai ver. Anda pelo meu caminho que você vai ver. Eu vou abençoar a sua vida. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Você vai ser abençoado, você vai ser feliz. Está entendendo? Aí ele fala assim, olha, porque o seu pai me obedeceu e eu abençoei a vida dele. Está entendendo? Aí a Bíblia fala que Isaac, ele tinha a opção de falar, eu acho que eu comi demais e tive um pesadelo, que Deus estava falando comigo. Não. A Bíblia diz que Isaac então obedece a Deus. Glória a Deus. Presta atenção, irmão e irmã. Obedecer a Deus é você enfrentar um desafio para a sua vida. Porque não é fácil. É fácil quando você entende que Ele vai cuidar de você o tempo todo. Mas não é fácil quando você vê os desafios que vão vir pelo seu caminho. Você entende? Isaac seguiu os caminhos. Coisa errada que o pai dele fez, ele fez também. Você vê depois a história de Isaac. Ele também fez coisa errada. Mas olha só, eu falo para você sobre família, né? O Abraão, ele amava tanto a esposa dele, irmão, que a esposa de Abraão, quando estava com 70 anos de idade, ele tinha medo de alguém roubar ela dele. Você está entendendo? Ele tinha medo dos homens mais novos tomarem a esposa dele, porque ele falava, sabe o que ele falava para ela? A mulher com 70 anos de idade, ele falava assim, você é muito linda. Está entendendo, irmão e irmã? Você é muito linda. Está compreendendo? Hoje, os homens de hoje estão aí na vida, no pecado, no erro. Acabou de casar, a esposa está ali na flor da idade, com 30 e poucos anos, 48 anos, ele está olhando a de 20, a de 16. Está entendendo? O Abraão não. O Abraão, a esposa dele estava com 70 anos. Ele estava falando, nossa, você é linda demais. Olha, por favor, me faz um favor, senão eu não vou falar o erro que ele cometeu, mas ele falou, faz um favor para mim, porque senão vão me matar e vão ficar com você para eles. Está entendendo? Irmão, a esposa dele estava com 80 anos de idade. Ele ainda estava com medo de roubarem a mulher dele. Está entendendo? Os mais novos. Está entendendo? Diga glória a Deus. Porque ele amava, ele valorizava a família dele, valorizava a esposa dele, valorizava tudo que Deus deu para ele. O Isaac também seguiu isso. Ele conheceu a esposa dele, e a Bíblia fala que ele amou a esposa dele, e ainda diz a Bíblia que a esposa dele foi a esposa do Isaac, tomou o lugar da mãe, consolou o coração dele. Glória a Deus. E consolou ele, que ele já não ficou mais chateado ali, entendeu que a mãe cuidou dele, mas ficou velho e morreu. Ele fazer o quê? Ele entendeu isso e ele pôde viver a vida dele feliz com a esposa dele. Glória a Deus. E ele também amava a esposa dele e ele tinha medo que as pessoas tomassem a esposa dele porque ele achava ela linda. Sabe por que ele achava linda? Sabe por que tem um homem que acha outra mulher mais bonita que a mulher dele? Porque ele fica olhando no Facebook, fica olhando na televisão, fica olhando na rua. Aí ele fica reparando a outra mulher. Você está entendendo? Usada por Satanás, aí o diabo fala, você está olhando? Olha aí, essa aqui, ó. E essa aqui, não é boa não? E essa aqui, não é bonitona não? Você está entendendo? Olha sua mulher como é que está, olha aí. Você está compreendendo? É assim, por isso que tem. Mas o homem, que ele põe os olhos na esposa dele, naquilo que é dele, que ele valoriza ele, ela... Ele está valorizando tudo que Deus deu. A coisa mais linda que tem no mundo é a esposa dele. A coisa mais linda que tem no mundo é a família dele. Diga glória a Deus e vice-versa. Você está entendendo? Mas aí chegou uma hora, por ele estar fazendo ali, seguindo os caminhos de Deus. Eu vou terminar, irmãos. Por ele estar seguindo os caminhos de Deus, o caminho que o pai dele seguiu. Um dia ele tem um encontro pessoal com Deus. E Deus fala para ele, olha, Isaac, eu vou abençoar muito a sua vida. Eu vou prosperar a sua vida. Se você andar nos meus caminhos, que nem o seu pai andou. Porque, olha, o seu pai andou nos meus caminhos. E eu abençoei muito a vida dele. Você está entendendo? Então eu vou terminar dizendo para você o seguinte, irmão e irmã. A promessa continua de pé. Todo homem que vem ao mundo, toda a mulher que vem ao mundo, que toma no seu coração a decisão de seguir pelos caminhos de Deus, vai ser feliz até o final da sua vida. Você entende?